Muito boa noite, graças a Deus, estamos começando aqui mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo canal Palavra Viva, em que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês, e aproveite, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Estamos também aqui na nossa série, estamos dando seguimento à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Hoje nós iremos meditar aí os versos 8 e 9, tratando do tema a união com Cristo, essa importante doutrina, e que nós pensaremos aqui juntos entender o que isso significa para nós cristãos. E eu quero também aqui incentivar a você a participar do nosso sorteio. Você já está participando do nosso sorteio, já deu o seu nome. Você pode participar aí, nós vamos sortear aí dia 8 de março, Dia da Mulher, uma cesta feminina. E para você participar, você pode entrar, mandar aí uma mensagem para mim no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Você vai participar desse sorteio. O valor é de R$5. Você vai, seu nome vai ser colocado num dos números e nós estaremos sorteando no dia 8 de março, que será o Dia da Mulher, e nós estaremos sorteando aqui essa cesta feminina que eu ganhei para ajudar aqui a patrocinar o nosso programa, e você pode estar ajudando, adquirindo aí o cupom, né, por R$5. Você vai estar aqui ajudando muito o nosso programa. Nós vamos ouvir agora os nossos patrocinadores. Nós voltamos então daqui a pouco com a exposição da Palavra de Deus. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley.
Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, nós vamos meditar aí nos versos 8 e 9. Nós estamos falando aqui nessa sessão sobre a questão da santificação. O tópico aqui, a partir do capítulo 6 de Romanos, é a santificação. Então nós vamos estamos entendendo aqui aquilo que Paulo tem falado sobre esse tema nos seus vários desdobramentos. E o tema que eu quero meditar com vocês hoje aqui, que é o que diz respeito a esses dois versos, é a questão da união com Cristo. Talvez você pouco tenha ouvido falar desse tema, mas talvez não formalmente, mas informalmente você já ouviu falar disso, você pode ter certeza disso. Mas vamos ler aí Romanos capítulo 6, versos 8 e 9, que diz: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Deixa eu ler esse texto também na tradução aí da Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva, para nós melhor entendermos esse texto. Verso 8 e 9, que diz: Visto que morremos com Cristo, cremos que participamos da sua nova vida. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Então, vamos compreender aquilo que o apóstolo Paulo está aqui nos falando. A união com Cristo, vai dizer aí John Murray, comentarista, vai dizer que é a verdade central de toda a doutrina da salvação. É a verdade central de toda a doutrina da salvação. Não é simplesmente uma fase da aplicação da redenção, ela fundamenta cada passo da aplicação da redenção, diz então aí John Murray. Outro autor aqui, Lewis Smitz, ele também falando sobre a união com Cristo, ele diz que é ao mesmo tempo o centro e a circunferência da autêntica existência humana. Isso é, a autêntica existência cristã. Vamos entender isso aqui, conforme aqui o texto que nós fizemos aqui a leitura. O verso 8 diz: Ora, se já morremos com Cristo, e aí você deve estar lembrado que nós falamos aqui do velho homem que morreu na morte de Cristo, e que o batismo representa essa morte, essa morte e sepultamento do velho homem. Se nós, então, como diz Paulo aqui, morremos com Cristo, cremos que também com ele o que? Viveremos. É onde você tem o aspecto da morte e da ressurreição de Cristo. Na morte de Cristo morreu o nosso velho homem. Na morte de Cristo morreu o meu e o seu velho homem. O meu e o seu velho eu. Dominado pelo pecado, escravizado pelo pecado, servo do pecado, morreu. Foi sepultado, crucificado em Cristo. E se, como diz Paulo aqui, se morremos então em Cristo,
é por ele que também o que? Viveremos. E aí faz referência à ressurreição, como diz o verso 9 aí, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Ou seja, nós morremos e nós ressuscitamos em Cristo para uma nova vida, para uma nova realidade, para um novo viver. Agora nós vivemos em Cristo e para Cristo. Esse é o entendimento doutrinário bíblico a respeito da união com Cristo. Em Cristo nós morremos e em Cristo nós passamos a viver. Há um texto lá, conhecido de todos nós, em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, verso 20, em que nós encontramos essa realidade. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja bem, o entendimento de união com Cristo é esse morrer e esse nascer de novo. Esse morrer e sepultar de uma velha vida, de um eu anterior, para uma nova vida em Cristo Jesus. Porque, veja bem, lá no texto de Efésios, capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas, em Cristo, agora nós somos o que? Regenerados para uma nova vida. Antes nós estávamos reféns, estávamos escravizados por uma vida de pecado, de uma vida destituída da glória de Deus, porque o pecado entrou no mundo, atingiu a todos nós. Mas em Cristo agora nós fomos despojados do poder do diabo, do mundo, da carne, do pecado, para viver a vida de Cristo. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, eu não vivo mais na carne, mas eu vivo na fé em Cristo Jesus. O entendimento da união com Cristo é entender que, como uma nova criatura, eu só existo, eu só posso me manter de pé, eu só posso de fato desfrutar das bênçãos da salvação a partir do momento que eu entendi que a minha vida não mais me pertence. Ela só existe, ela só faz sentido porque eu estou em Cristo. Como essa ideia, ela vem de maneira muito clara em vários dos momentos. O apóstolo João escreveu muito disso, tanto no seu evangelho como nas cartas, dizendo que ele está em nós e nós nele. As suas palavras estão em nós e nós precisamos estar conectadas a elas. A própria ideia da videira, eu sou a videira, vocês são os ramos. E se nós não estivermos conectados à videira, nós somos cortados, lançados no fogo. Quando mesmo diz a ideia de sem mim nada podeis fazer, porque a ideia de estarmos enxertados nessa videira, ou seja, só temos vida plenamente em Cristo, como uma nova criatura, como salvos, uma vez conectados, ligados, unidos a Cristo, pela sua morte e ressurreição. Por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, nos livrando, nos libertando da opressão maligna do pecado, do diabo, do mundo e de todas as questões mais, que nos dá agora liberdade para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Essa doutrina é pouco falada, mas você, com certeza, sabe do que se trata, porque nós entendemos essa própria ideia do participar da ceia do Senhor também remete à ideia da união com Cristo. O próprio Jesus disse lá no Evangelho de João também, se você não come da minha carne, se você não bebe do meu sangue, você não tem parte comigo. Ou seja, você não está unido a mim. A vida do cristão ela só faz sentido por causa de
Cristo, por causa de Jesus. Se não tiver Jesus, não faz nada sentido na vida do cristão. E aqui, o pano de fundo que nós temos é o quê? É a santificação. Por que nós conseguimos viver hoje em santidade? Porque nós estamos unidos a Cristo. Nós passamos a ser um com Cristo. Nós fomos unidos à pessoa de Jesus. Como que eu posso ser unido em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, sendo que eu não vivo em santificação? É incongruente. A santificação é uma realidade inseparável da vida do salvo, porque ele está unido a Jesus, como uma nova criatura. Por que o pecado domina a vida de muitas pessoas? Por que muitas pessoas não conseguem se ver livres de tais e quais pecados? Ou mesmo vivem numa vida errante, anos a fio, mesmo estando inseridas no contexto religioso, porque elas não experimentaram ainda de um genuíno novo nascimento, de uma verdadeira união com Cristo, porque a união com Cristo é a base que nós temos para sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que possamos de fato viver em santidade para a glória de Deus. Isso não quer dizer que nós não teremos lutas, dificuldades, tentações. O próprio Cristo enfrentou tudo isso. O próprio Cristo, habitado num corpo corruptível, habitado num corpo que estava o tempo todo querendo o levar para o pecado, ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. Ele tinha um corpo humano. Ele tinha um corpo carnal como o meu e o seu. A diferença é que ele não deixou ceder a nenhuma dos incentivos da carne. Ele não se deixou dominar pela carne, pelo pecado e assim por diante. E venceu o pecado na carne, como diz Romanos capítulo 8, verso 3. E isso prova que na união com Cristo nós conseguimos viver em santificação. Ainda o texto de Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, Paulo disse: fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Uma das provas da nossa união com Cristo é que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós somos selados. Nós somos marcados como o selo de uma carta enviada a um rei que só poderia ser desatado pelo dono da carta. Nós fomos selados. Só quem pode quebrar esse selo será o próprio Deus no último dia. O próprio Espírito Santo de Deus é quem conduzirá os salvos à presença de Deus. É o Consolador. É aquele que nos vai conduzir até chegarmos a Deus, que é o texto lá de Efésios 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. É aquele que começa e aquele que termina todas as coisas em nós, em Cristo, por meio do seu Espírito. Então, entender a união com Cristo é entender o processo a qual nós estamos inseridos, que é um processo de santificação, que é um processo de transformação. Isso em todas as áreas da nossa vida. Não existe nenhuma área da nossa vida que o Espírito Santo de Deus, que o nosso Deus em Cristo não esteja atuando. Todas as áreas da nossa vida estão sendo agora dirigidas, governadas, lideradas pela pessoa do Espírito Santo. Para que nós venhamos de fato
parecer-nos com Jesus, para que venhamos ser a imagem de Jesus. E isso é um processo doloroso, de entender que a nossa vida não é mais nossa, porque veja bem, o eu, todos nós temos. Agora o ego, ele tem que ser aniquilado. Por quê? Porque não é mais eu quem vive. Eu não posso colocar-me em primeiro lugar em nada mais. Agora Cristo é quem eu coloco em primeiro lugar. É negar a si mesmo, é negar o ego. É deixar Cristo governar. É deixar Cristo reinar sobre a nossa vida. Como diz o texto de Romanos 8, aliás, Romanos 11, 33, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente. Amém. O fim da nossa existência é o próprio Deus. Paulo, deixa eu ler aqui esse texto que eu já falei várias vezes, mas também nos faz pensar sobre esse entendimento da união nossa com Cristo. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3. Veja bem o que ele diz. Partido 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijemos do Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para reconhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Para que eu seja o que ele diz aqui? Para que eu seja achado nele. Não pela minha justiça, não por mim, mas pela fé em Jesus. Quer dizer, essa união com Cristo faz com que nós nos despojemos de todas as demais coisas e nos agarremos em Cristo e na sua obra e no seu feito em nós através da pessoa do Espírito Santo. A partir do momento que você nasceu de novo, a partir do momento que você creu em Jesus para a salvação, a partir do momento que você teve uma experiência espiritual sobrenatural com Jesus, você foi unido a Ele. Na sua morte e na sua ressurreição. E por isso nós vivemos nele. Por isso nós caminhamos em Cristo. Caminhamos nas pegadas de Jesus. Caminhamos nas suas obras, nos seus rastros, para nos conformar à sua imagem, para de fato entendermos o que significa a união com Cristo. Viver em santidade tem a ver com seguir a Jesus, despojar-nos de tudo que é nosso e deixar Cristo reinar em nós, para a glória de Deus Pai. Que você possamos entender isso, possamos aplicar isso à nossa vida para a glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir.
Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau!